nalingi obima na mentalité ya supériorité pour dominer le monde. Ok, que c'est cinq mentalidade de superioridade para dominar o mundo. eloko ozomona na mentalité na yo te ekokoma pe live te. A coisa que você não sabe na sua mentalidade, sabe que você não viverá no ao vivo. eloko ozomona te na mentalité na yo ekokoma pe live te. A coisa que você não sabe na sua mentalidade, você não viverá isto. ekokoma te. Não acontecerá, não chegará. Yesu amoni liwa na ye ekomi. Jesus via sua morte e chegou. Pe alobi mikolo akosala na mabele ekomi. E mais isso fazia que fará debaixo da terra chegou também. Na mentalité na ye. Na sua mentalidade. Ayebi ke mabele ekokoka contenir ye te eleka 3 jours jamais. Sabe que a terra Jamais. não pode se contaria que passe 3 dias mais. Alobi yango. Ele diz, Alobi temple oyo. esse templo, Après 3 jours bakoko. por 3 dias será reconstruído. Si asokota na mabele. Assim que eu saí da debaixo da terra. D'ailleurs akufa te. Até mais ele não morreu. Yesu akufa te. Jesus Ami morreu. pesa ye moko. Ele se entregou. Mutu akoboma Zambi asate. Ninguém tem capacidade de matar um Deus, mas sim, Je remets mon eu esprit. rendo meu espírito. Mutu akoboma Zambi asate. Que ninguém Mutu consegue akobomo pe asate au nom de ninguém também Jésus. te matará. Amen oyo fallait zala na janvier. Nabi mutu akoboma yo asate au nom de Jésus. Oyo fallait zala na février. Mutu akoboma yo asate la babe. Oyo fallait zala na juillet. Na ningina yo ka amen ya décembre. Amém de dezembro. Mentalité na yo. A sua mentalidade Elles sont déterminées oyo okozala lo. está a determinar o que você será amanhã. Mentalité na yo. A sua mentalidade Elles sont déterminées oyo ekokomela yo. está a determinar o que chegará na sua vida. Bato oyo nyonso basimbi eloko bazolu. Você que segurando a coisa na qual procurava. Na mentalité na ye ya supériorité esi asimbaki yango. O segundo a sua mentalidade superior, ele já tinha pegado isso nas suas Tu ne réussiras pas ou tu ne domineras pas sur la terre sans la mentalité ya supériorité. Não terás o eixo sobre a terra e não dominarás sobre a terra assim. Là où se trouvent les gens, Aonde que se encontra a pessoa? considère que dans ton esprit tu es supérieur d'eux. Ou considera no seu si que você é superior a Deus. Ne le fais pas Não dans faz orgueil, non. com orgulho, não. Yango na yebisi yo, É que eu te disse, avant na déposer micro, a se posar o micro, esprit moko ekokotela yo. o espírito entrará em si. Famille na yo mutu akolekwa kozala Na ton sua nom de Jésus. família ninguém será mais que Amen na yo tu. fallait bakunda yo avo yao. Nabi esprit. Nabi mutu akolekola famille no akozala ton nom de Jésus. Que toda a sua família. Mutu moko atali bato bazolekele lo. Angina esa yo baza suka te. Bato oyo bakoma na tombe ya Jésus bato liboso bakota te. Na oyo ya nsima ye nde akota ye nde asimba mato okolonga au nom de Jésus. Sit down, sit down. Tomai assento. Mentalité ya supériorité A mentalidade de superioridade ekosala yo odomine na moma nyonso na se na moi. fará com que você possa dominar em todos os momentos do baixo sol. Remarquez une chose. Nós uma coisa. Moment oyo yo ozoloba crise na No domaine momento que moko, você fala de Cristo, no certo domínio, il y a des gens bazosala makambo moko ya minene. as pessoas também que são fazer grande coisa no mesmo momento. Toza na même mabele, São na mesma terra. même meilleur président du monde João Lourenço, Mesmo melhor presidente do mundo, João Lourenço. même meilleur gouvernement du monde gouvernement à Luanda, Mesmo melhor governo de Angola. même beau pays de tous les pays Luanda Angola. Mesmo país dos países, Luanda, Mais pourquoi bato wana bazo dominer na même mabele bazolonga yo la crise? mas como assim essa situação dominando a mesma terra só venceu você está chorando a crise? Mentalité na yo eloko lobi yango ekolata nzoto na vie na yo. A mentalidade sua que você fala que vai te dar copo na sua vida. nazolobela mutu moko ndenge na telemi liboso awa okomona 3 générations ya bana na nom de Jésus. Fala para alguém que só Amen na eza ya mutu azobanga loba nanga amen ya bio nom de Jésus. Ndenge ozoloba amen na petit cachet ezosalema au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon que tu as fait, selon que tu désires, selon que tu désires.
Et le kozo désiré na mentalité na yo ata mu bébé na banguya mu bébé ko bloqué ango. Aqui sabe a sua mente, mas nesse cara tem pensado com seus poderes, não conseguirá te bloqueá-lo. Tozo servir Zambe munene. Estamos servindo grande Deus. Kende akeli biso. É quem nos criou. Na lobi ango avana kende retraite. E eu falei assim, antes de ir no retiro. Est-ce que vous imaginez? Será que você pode imaginar? Zambo ya keli da ozomo na terre. É certo que você vê que criou. Tous les planètes. E sabe todos os planetas. Mars, Jupiter. Sobre Otanga géographie mingi outros Eza combien? 9 são professeurs? 9. São 9 Mutu planetas. akeli nyozo wana. Só que criou tudo isso. Na mususu oyo omoni nanu te. E a que você não viu ainda. Eza na mabele mususu ya terre omoni nanu te. Há outros espaços terra que você não viu ainda. Que oza na avion. Você está no avião. Okomona biloko mususu na seus outros na Vai vir outras coisas. Você vai dizer somente Deus quem faz Não tudo. omoni yango te. Não vi isso ainda, não. Soyo Zambe wana ndimi. Agora esse Deus aceitou. Aya kovanda na kati na yo. Deve habitar dentro de si. A trouver yonde maison te me temple na yo. E não só você uma casa, mas sim seu templo. Parce que ça na différence na maison na temple. Porque há uma diferença com a casa e o templo. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. O vosso corpo é o Mais ma templo. maison Senhor. sera appelée la maison de Mas la a minha prière. casa será chamada casa de oração. C'est différent. É diferente. Mais acceptez qu'on y a kovanda na kati na yo. Mas assim Deus deve morar dentro de você. C'est Dieu grand. Esse Deus Maître grandioso. de l'univers. O mestre do universo. Le maître de toute la O terre. mestre de toda a terra. Mais acceptez qu'on va na kati na yo. Mas assim Deus deve morar dentro de si. Nangina changer langage. Eu quero mudar a minha linguagem. Porteur y a présence na ye. Exporta toda a sua presença. Esika yo koti. Aonde que você entrou. Yende akoti. É quem entrou. Esika yo mati. Aonde que você subiu. Yende amati. É quem subiu. Esika yo vandi. Aonde você sentou. Yende avandi. É quem sentou. Paul a comprendre. Paulo entendeu. Si je vis, Fale se eu vivo. c'est pas moi qui Não, vis. é só quem vive. C'est Christ qui vit à moi. Cristo vivendo Le sambo na ngai pona yo. Kaka na ngola oyo. Esika bato bazokuta. Yo komata au nom de Jésus. Yo komata au nom de Jésus. Olobi na nga amen nazopambola yo. Mentalité à supériorité. A mentalidade de superioridade. La première des choses. A primeira das coisas. Ekosala ke o dominer ténèbres nyonso sur la terre. Para que tu possas dominar toda treva sobre a terra. Christ. Cristo. La mentalité à domination. Tinha mentalidade de dominação. Il sait où toucher É saber onde tocar. pour dominer les choses. Para dominar as coisas. Nalingi ningi okokota 2019 na yo. Eu quero dizer que vai entrar em 2019. Je vous dis, c'est la volonté de Dieu de dominer, de marcher dans la mentalité supérieure. Eu sinto que a vontade de dominar, de caminhar com mentalidade superior. Tu dois avoir la mentalité de supériorité pour marcher dans ce monde des vivants. Eu tenho ser mentalidade de superioridade para caminhar nesse mundo dos vivos. On est beau vandi pour pasteur. Aqui sentaram assim, pastores. Ata bozo vandi nge beau vandi boy. Pensei que estão sentados. Mutu moko akolinga te baleka yaza. Ninguém gostará que outro passe. Mais ata bozo lia loso na Eu mande só kwa la comigo, saute. arroz com feijão não vai mostrar para você. Ata bozo mela chapa Eu mo só wakola tomar saute. junto não vai mostrar para você. Ce qui est dans le monde à ténèbres. Você tem um monte de trava. Akobando luka ko travailler ba faiblesse na yo pour et faciliter ya sanine. Ele vai procurar trabalhar seus fracassos para poder facilitar essa sobre ti. Mutu moko te sur la terre alingaka ba dominer. Ninguém sobre a terra gosta de ser dominado. Mutu moko te sur la terre Ninguém sobre a terra. andima ba dominer. Ele aceitou que ia seja dominado. Satan O diabo se le lance lumière é o anjo da luz. tout près de Jésus Perto de Deus, Jesus. comme Dieu. Como Deus. Malgré ce qu'il reçoit comme l'adoration. Apesar de tudo que ele recebia como adoração. Mais à ce moment kaka o ezokende pa nzambe ezo dominer. Mas é via de tudo que é Deus que ele dominava. Il veut maintenant créer, chercher
Ele queria procurado. Il est prêt à dominer. Que também domine na Mais sua tout ça parte. se passe Mas tudo isso passa na trône céleste. no trono celestial. Ndenge ofandi boye. Como está sentado Ata aqui. mutu ofandi na ye na. Mas só que você está sentado com Oye tata ele. na nazote ya É yo. seu pai quem só te pregado. Akolinga to dominer. Então será que tu domina nisso? Ebi bona nindi kaka bana ngai na koboti. Sabe por que esse que eu Basa vou? semence nanga. Porque só minha semente. Nazo peso bonne nouvelle. Só dá boa nova. Oyo abimi na semence na yo te. Porque se não se dá sua Akoleko na eloko to na não se recherche. dá mais que tu e nada. Tangina okamena yo bien. Ele pensa. Soki abimi na semence na yo. Soki batali ye bakotala. Ah, qui es-tu? C'est Jacob? Non. Derrière Jacob c'est Isaac. Qui est Isaac? Derrière Isaac c'est Abraham. Okoza la référence na lipoto na yo nom de Jésus. Loba ameni ya malonga na yo kayo. Loba ameni ya décembre na yo kayo. Receba a cara do seu filho, mano. Balobi éléphant. Esse elefante. Apota kaka Seu elefant. pai elefante. Lion. Apota kaka lion. Na bandeli koyebisa yo. Na domaine ya richesse. Na lobi na manège. Na office prophétique. Mutu auti libanda. Akoleka yo te na mbongo au nom de Jésus. Na yo ki amena yo bien te. Loba ameni po vanda Saber bien. para que sente melhor. Sit down, God bless you. Mas eu sinto Deus abençoe. Nous sommes nés de nouveau Somos saltos de novo. pour la nouvelle mentalité. Para a nova mentalidade. Obotami ya sika De nascer pour la nouvelle mentalité. é para a nova mentalidade. Obotami ya sika Nasce novamente pour la nouvelle mentalité. para a nova mentalidade. Ainda. Avoir la mentalité de supériorité te fera un homme élevé sur la terre. O tendo a mentalidade de superioridade fará de si homem elevado sobre a terra. La mentalité de supériorité A mentalidade de superioridade et ça dépendre de Zalana nous n'ayons qu'on approche non. não está a depender de ter qualquer coisa no bolso. Não. Tout commence par la mentalité. Tudo começa pela mentalidade. Nazo silisa. Eu sou terminada Poto yamba mopaya moko. para acolher uma visita que nós temos. Proverbe chapitre 24 verset 25. Provérbios 24, verso 25. La mentalité de supériorité A mentalidade de superioridade te soutiendra te terá pour dominer sur la vie. para dominar sobre a vida. Muta domina kana mokili. Essa que domina no mundo. Il faut avoir la mentalité de supériorité. Ele teve mentalidade da superioridade. J'ai rencontré un homme de Dieu pasteur. Eu me encontrei com o homem de Deus, pastor. Tu es pasteur. Esse pastor, Alobi daddy. esse pai, Otika na mboka na bino. fiquem para os países. Moi je pars. Eu vou me Na biti embora. baru. Para onde tu vais? Abinga ego simba les Se a autres. mim aqui não vai dar certo. Je dis mas- pourquoi? Por quê? C'est-à-dire mentalité na ye. A mentalidade Já deixa détruit. já está destruída. Talande WhatsApp pembe na yo. Olha alguém que está ao seu lado. Lobane nyonso ozomona. Tudo que está a ver. Lobane nyonso ozomona. Tudo que está a ver. Lobane nyonso ozomona. Tudo que está a ver. Ekokanga destiné na yo te. Não vai aprender seu destino. Ah, lobane ekokanga destiné na yo Fica bem que te. não vai aprender seu Lobango destino. bien ekokanga destiné na yo Fica te. bem que não vai aprender não seu destino. Tu peux lire pour moi? Posso vir tua leitura para mim? Aussi encore. La mentalité A mentalidade de supériorité da superioridade et qu'on facilite yo. vai te facilitar On les late sur la terre. que nós somos sobre a terra. Je répète. Recomeço. La mentalité A mentalidade de supériorité da superioridade et qu'on facilite yo. vai te facilitar On les late sur la que terre. nós somos sobre a terra.